Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui conosco nesta manhã, também os que nos assistem de casa. Que a palavra de Deus possa tocar nos seus corações e que o louvor também, o nosso louvor seja agradável ao nosso Deus. Quero convidá-los para estarmos orando, colocando esta manhã nas mãos do nosso Deus. Obrigado, Pai amado, porque nós temos o privilégio de estar na Tua casa, o privilégio de buscarmos a Tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida que aqui está, para juntos podermos celebrar este culto e engrandecer o Teu nome, adorar a Ti, ó Pai. Obrigado por aqueles que em casa também estão acompanhando este culto, Deus. Tu sabes e conheces os nossos desejos, os nossos corações. Pedimos que agora Tu nos aquietes, ó Pai. Nos aquietes na Tua presença. Que Tu estejas falando aos nossos corações através da Tua palavra, através da letra dos louvores, mas também que Tu estejas aceitando, Pai, essas canções, essas letras, essa nossa adoração. Obrigado porque Tu nos dás este privilégio de podermos falar contigo nesta manhã. Vem nos aquecer, ó Pai, aquecer os nossos corações, as nossas vozes, as nossas almas, ó Pai, que possamos sentir da Tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Convido a abrirem as suas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, versículo 145 em diante. Esse é um salmo bem grande, mas nós não vamos ler todo ele. Vamos ler uma parte, um trechinho dele. Ele é muito interessante, até te desafio a dedicar um tempo e meditar nessas palavras, em ler essas palavras, desde o versículo 1 até o 150. Mas hoje queremos nos deter no 145 até o 152. Amém? Salmo 119, 145 até o 152. A palavra do Senhor nos diz: de todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observa os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. A comunidade pode sentar-se. Eu acho interessante esse Salmo 119, porque ele vem de várias maneiras nos falar a respeito da palavra de Deus. Usa a palavra leis, preceitos, mandamentos, prescrições e assim vários outros termos para designar sempre a palavra de Deus. E também esse salmo, o salmista declara o amor que ele tem por essa busca, né, por estar na presença de Deus, por buscar da presença de Deus. Eu espero que para a minha vida, para a sua vida, nós também tenhamos esse desejo, essa fome, essa sede de buscar da presença de Deus, de estar na presença de Deus, de meditar na palavra de Deus. Isso pode fazer a diferença nas nossas vidas. Isso pode nos dar o consolo, o conforto, a orientação, a sabedoria que nós precisamos para o nosso dia a dia. Amém? Que seja assim para mim e para você. Quero lembrar que nós temos culto no próximo domingo, às 19 horas, então. E hoje o irmão Ari e a Marlene têm também um convite especial para nos fazer. Convido então os queridos para estarem conosco aqui. Em nome do grupo de casais, também a nossa saudação nessa manhã. Que a graça e o amor do nosso Pai esteja com todos nós. E é com muita alegria que o grupo de casais vem convidar a todos aqueles que querem participar, também aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, assistindo em casa. É agora dia 6, sábado que vem, depois de um tempo de restrições, a gente está voltando novamente a ter a nossa participação presencial.
E a gente quer deixar aqui o convite a todos, casais que queiram participar conosco. Não importa também tanto a idade. Eu também e a Marlene também já não somos mais tão jovens, né? Então, se algum casal que até hoje não de casais ainda e gostaria também de participar junto conosco, você é convidado, né? Então, é com muita alegria que a gente vai receber vocês. E como diz a Bíblia, lá em Hebreus 10, 25, me parece que não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, muito mais ainda que o tempo da volta de Jesus está se aproximando. Então, a gente teve agora bastante tempo, né, que a gente teve em casa, né, a gente curtiu a nossa casa, mas está chegando o momento da gente retornar de novo como igreja, como irmãos, a gente voltar de novo, a congregar de novo. Isso é muito importante. Tem um ditado até popular, mas que é muito importante. Diz que a brasa fora do braseiro, ela se apaga. E eu tenho notado que a gente se acomoda muito, a gente se acostuma a ficar em casa, é tão confortável, né? Às vezes, mas vou assistir na televisão, hoje a gente tem essa tecnologia, né? É legal, mas nada se compara ao presencial. A gente poder estar junto, poder conversar, né? Trocar ideias. E como abertura agora, sábado que vem, dia 6, nós vamos ter um sopão, né? Vamos ser recebidos com um sopão gostoso, a gente vai estar preparando. Então, se você quer participar, é interessante, importante também que você dê o seu nome já, pode ser na secretaria ou entrar em contato com alguns de nós, até sexta, né, Marlene? Até sexta, para a gente saber o quanto a gente precisa preparar, né, para a gente poder então degustar esse sopão. Acho que seria isso, né? Então, sejam bem-vindos, né? E vamos começar a nos reunir de novo, né? E vamos nos aquecer nesse fim de inverno, né? E nos aquecer com a sua palavra, com a palavra de Deus, e também principalmente com a comunhão, que a gente já está sentindo falta, né? Da gente poder, daqui uns tempos, quem sabe já poder se abraçar, né? Por enquanto ainda no toquezinho, né? Na máscara, né? Mas aos poucos nós vamos poder voltar à normalidade. Então, muito obrigado. Obrigado, queridos. Você que nos assiste, vocês que estão aqui, todos são muito bem-vindos no próximo sábado, então. Você quiser estar conosco nesse momento especial, como a Ari colocou, né? Faça um contato, né? Dá uma ligadinha para a Ari, para a Marlene, pode ser para a secretaria, pode ser comigo também, que a gente vai estar colocando o seu nome ali, para a gente poder organizar o ambiente também, um espaço adequado, para podermos manter também o distanciamento e dessa maneira também podemos servir uma sopa legal, né? Não precisar ficar acrescentando água e mais água e mais água, porque foi chegando gente sem nós sabermos. Mas se porventura você também decidir um pouco de última hora, venha. De repente chegou no sábado, você pensou que não poderia vir e deu para vir. Vem que nós vamos recebê-lo muito bem, vamos estar preparados também para isso, tá? Mas se possível, entre em contato, nos comunique antes, certo? Queremos continuar louvando a Deus, então? Agora é da gente render a adoração ao nosso Deus que nos trouxe aqui nessa manhã, e esse é o momento que nós temos para adorá-lo. Te convido a ficar de pé se quiseres e cantar junto conosco. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorarei.
viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
o que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Assim como nós cantamos que queremos ouvir somente a Ti, Jesus, queremos também somente escutar a voz dEle no momento a seguir, quando a palavra dEle vai estar sendo dita para nós, vai estar sendo colocada aqui para nós. Por isso nós queremos cantar: quero escutar, Senhor, a Tua doce voz. Quero escutar Tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que faria me estremecer, me faria chorar ou rir. Cairia rendido a Ti. Não poderia estar ante Ti, escutando Tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Quero escutar Tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser. Sei que faria me estremecer, me faria chorar ou rir. Cairia rendido a Ti. Não poderia estar ante Ti, escutando Tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar. Não poderia estar ante Ti, escutando Tua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar-te falar.
Quão grande és tu, ó Deus. No entanto, tu tens prazer em estar na nossa presença. Com certeza tu te alegras com esses louvores, ó Pai, com a nossa presença nessa manhã na tua casa. Tu te alegras com a nossa busca pela tua vontade para as nossas vidas. Tu te alegras ouvindo, Senhor, as nossas vozes cantando a ti. Isso também nos deixa alegres, Pai. Nos deixa felizes porque podemos buscar da tua presença, podemos estar na tua presença, podemos aprender de ti, podemos cantar a ti, podemos engrandecer o teu nome. Como cantamos agora há pouco, Senhor, nós queremos agora nos aquietar na tua presença. Queremos escutar de ti e pedimos que tu estejas falando ao nosso coração. Falando da tua vontade, Pai, falando do que tu tens preparado para nós, falando do que tu queres que seja modificado nas nossas vidas. Abençoa-nos com teu Santo Espírito e capacita-nos, ó Pai, para colocar em prática a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se. Alguns dias atrás, lendo da palavra de Deus em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, eu achei umas palavras, um texto que sempre me chamou muito a atenção. Mas nem sempre a gente grava, como alguns dizem, né, o endereço onde essa palavra está. Jeremias capítulo 15, versículo 16, Deus falando com o profeta falando com Deus, conversando com Deus a respeito de algumas coisas importantes, da maneira como as coisas estavam acontecendo na vida dele, e ele faz uma declaração para Deus que me chama sempre muito a atenção. Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Eu tenho compartilhado com algumas pessoas, com alguns grupos, que eu tenho aprendido a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus de uma forma diferente, que tem sido muito legal. Eu tenho tentado me colocar junto daquilo que eu estou lendo, como se eu estivesse, nesse caso, ao lado do profeta, quando o profeta diz que encontrou as palavras de Deus e as comeu. E aí eu fiquei pensando e meditando, puxa, como seria isso de comer das palavras de Deus, de se alimentar das palavras de Deus? E na semana passada eu encontrei uma história que eu achei bastante interessante. Um livro que eu estou lendo também, tenho falado bastante desse livro. Livro escrito por Wayne Cordeiro, com o título Mentores segundo o Coração de Deus. Ele diz assim, vou ler a história como ele relata no livro, tá? Molokai não é a ilha preferida dos turistas quando eles planejam suas férias no Havaí. Talvez devessem incluí-la no itinerário. Especialmente se eles, como eu, apreciam muito comer um pão fresco. Visito Molokai frequentemente. Sempre que estou por lá, dou uma passada pela padaria Kanemitsu. Eu e dezenas de outras pessoas aguardamos de pé em uma ruela adjacente durante a madrugada. Depois de mais ou menos uma hora, uma longa fila se forma atrás de uma porta desgastada, tentando captar o mais sedutor dos aromas suspensos no ar da noite estrelada. Pão fresco. Não há nada igual no mundo. Só o seu aroma pode encorajar alguém a encarar aquela ruela Molokai no meio da noite. Em determinado horário, um funcionário abre a porta, deixando escapar o mais fragrante aroma. Ele analisa a parada noturna e pergunta ao primeiro da fila: que tipo de pão você deseja? Alguns tiram uma lista do bolso e repetem com exatidão o pedido da mãe. Outros compram o suficiente para saciar a fome noturna. Pão recheado de geleia, pão de centeio, pão fermentado. Entendi, dirá o atendente, fechando a porta. Alguns momentos depois, a porta se abre novamente. Peço um pão de forma de trigo integral e um arco-íris. Um pão de forma com massa preparado em vários tons de cor pastel. O pão macio e quentinho chega às minhas mãos.
alegremente, eu pago caixa que desaparece rapidamente pela porta envelhecida. Todas as noites, 30 pessoas ou mais formarão uma fila na arruela, cada uma delas esperando pelo seu pão fresco, um café da manhã especial, um presente para a família que eles visitarão em uma ilha vizinha, ou simplesmente uma iguaria degustada na calada da noite. Eu fiquei imaginando essa cena, e alguns dias atrás, quando começou esses frios, de repente a nossa cidade começou a ter um aroma diferente ao entardecer, né? Muitas casas acendendo fogão a lenha, acendendo lareira, e eu lembro que eu comentei com alguém, puxa, esse momento assim, esse cheirinho de fumaça, que saudade da casa da mãe. Quando chegava em casa ou ia lá visitar ela depois e tinha um pãozinho assado, um pãozinho quentinho, para passar uma manteiga, passar um doce, uma chimia, naquele pão quentinho, a manteiga ia se derretendo e a gente ia comendo e conversando. Pão quente, pão fresco. Você já foi convidado alguma vez para tomar um café com alguém e o convite era: vem aqui em casa que eu vou preparar um pão velho para nós tomarmos café? Um pão envelhecido. Ou algumas vezes, né, quando a gente tinha menos condições financeiras, ia na padaria de manhã para comprar o pão dormido. Era mais barato, metade do preço, comprava um sacão, uma quantidade bem baixa. Em vez de comprar o pão fresco, comprávamos aquele envelhecido que era o que o dinheiro dava para comprar. Você já foi convidado? Aparece lá em casa, um convite desses. Aparece lá em casa, essa semana, uma tarde, que eu vou reservar uns pãezinhos velhos para nós tomarmos um café. Topa? Quem vai lá em casa? Ninguém quer. E se eu mudar a conversa? Ó, a Tereza, né, levantou a mão e disse que gosta de um pãozinho envelhecido. Alguns gostam. Mas se o convite for diferente, aparece lá em casa, mas me avisa antes que eu quero preparar um pãozinho fresco, um pão quentinho, assado na hora, para o café. Quem iria? Pouca gente. Vocês não vão aceitar um convite meu? Mas o pão quente a gente vai, né? Com mais vontade, com mais disposição, dá mais gosto. O tema de hoje, da nossa palavra, a pregação, é justamente esse: pão fresco. O pão fresco. Interessante é perceber e observar que o pão fresco ele é só fresco por alguns momentos, né? Se você esperar meia hora, já não está mais fresco. Quanto mais fresco, mais quente. É contraditório isso, né? O fresco a gente tem a impressão de frescor, mas não, nessa questão, o pão fresco, quanto mais fresco, mais quente ele é. E mais gostoso ele é. A maioria vai concordar que ele, quentinho, cortando e saindo aquela fumacinha, dá água na boca, não dá? Vontade de comer. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Sabe que tá frio aqui? Mas não está no frio, né? Dá uma observada, né, para nós nesse ar-condicionado ali, Gil, só por favor. Tá batendo, tá gelado? Puxa, desculpem-nos, tá? Às vezes a gente... Obrigado, Gilson. Mas alguém tá... Obrigado. Tem essa liberdade, tá, gente? Se não tiver legal, de avisar para a gente poder corrigir isso. Falando de pão quente com vento frio batendo, não é legal, né? Chega a gelar a orelha. Voltando então, meus queridos, por todo o globo, por todo o planeta, por onde nós andamos, tem pessoas famintas. Famintas por pão fresco. A Bíblia nos apresenta um pão que pode realmente matar a nossa fome. Assim como o profeta, ele fala, assim que eu encontrei as tuas palavras, eu as comi. O próprio Jesus, ele se apresenta como o pão da vida. Também em Mateus 4,4 ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Sabe que o pão, esse pão de trigo, pão de milho, pão de centeio, seja lá qual é o ingrediente principal dele, nós nos alimentamos dele, ele sacia a nossa fome, mas a fome retorna. Nós acabamos novamente precisando comer.
Jesus declara em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35 diz isso. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, aquele que faz como o profeta diz, aquele que se alimenta das minhas palavras, aquele que me busca, esse não vai ter fome. E o interessante é observarmos que Deus ele é muito cuidadoso com essa questão de pão fresco. Tem histórias na Bíblia, tem textos bíblicos que nos mostram como Deus se preocupa com a nossa alimentação. Mas não essa alimentação que sustenta o físico, muito mais uma alimentação que sustenta o nosso lado espiritual. Esse pão fresco dos céus, ele já nos relata no Antigo Testamento, quando o povo saiu do exílio, quando estava caminhando no deserto, o povo reclamava que estava lá no deserto e não tinha pão para comer. Como é que eles iam fazer? Iam passar fome, morrer de fome, e começavam a resmungar, dizendo que era melhor ter permanecido como escravos do que sair e morrer de fome no deserto. E Deus diz para eles: eu vou mandar pão para vocês. Eu vou mandar um pão fresco todas as manhãs para vocês. E vocês vão ter que se alimentar. Êxodo 16:4 diz assim: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Deus dá essa promessa e Deus cumpre essa promessa, fazendo com que todas as manhãs o povo pudesse sair e no pátio, no arraial, à volta das tendas, das cabanas, eles pudessem recolher o pão para se alimentar para aquele dia. Mas é bem interessante nós continuarmos olhando para esse texto e percebermos que Deus dá detalhes. Deus diz assim: olha, peguem o pão suficiente para vocês comerem durante o dia. Por quê? Porque se vocês guardarem para o outro dia, o pão vai estragar, o pão vai apodrecer, o pão vai criar bichos. E realmente foi isso que aconteceu. Versículo 20 diz assim: alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. O pão que Deus fornecia para o povo era um pão que precisava ser colhido todos os dias e somente para aquele dia, porque se fosse guardado para o outro dia, ele estragaria, ele apodreceria. Com exceção da sexta-feira, que Deus disse que mandaria uma porção dobrada para eles recolherem, para no sábado não precisarem colher e quebrar assim o mandamento de Deus. E o interessante é que no sábado o pão não apodrecia, não criava bichos, não cheirava mal. Mas alguns não conseguiram confiar nessa promessa de Deus de que amanhã não vai faltar pão, colha só para o dia de hoje. E eles queriam guardar um pouquinho. E isso ficou claro para todo mundo, porque o pão ficava fedorento. A barraca, a tenda ficava fedida. E as pessoas percebiam: aqui teve alguém que não obedeceu a Deus. Jesus nos ensina a orar, e na oração ele diz uma frase que é muito interessante, quando ele fala de pão. Quem lembra? Bem alto. Dá-nos hoje o pão nosso de cada semana. De cada dia. Interessante, até a oração do Pai Nosso, Jesus já diz isso: dá-nos o de cada dia. Não fala para acumular, não fala para guardar para a semana, não fala para guardar para o mês. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Jesus, ele se apresenta como esse pão diário para a nossa vida espiritual. Ele se apresenta como esse pão que quer saciar a nossa fome. Lembrando da história que eu li antes, o autor, o Wayne Cordeiro, ele conta que ele ia naquela padaria e ele ia cedo. Prestaram atenção que ele diz que depois de 1 hora, umas 30 pessoas já estão na fila. Quer dizer, ele vai bem antes, ele sabe o horário que vai abrir, mas ele vai bem antes para poder pegar o quê? Escolher os melhores pães.
Provavelmente o dono da padaria sabe o que sai normalmente, prepara uma quantidade e vai atendendo o público. Enquanto que tem pão, ele está ali atendendo. Quando acabou, acabou. Não tem mais. Quero te dar um conselho, meu querido. Fica do lado da porta. Fica do lado da porta para pegar o pão fresquinho, o melhor pão, para você poder aproveitar e degustar um pão gostoso. Um pão que realmente vem de Deus. E sabe o que o Provérbios 8,34 nos ensina? Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Meu querido, busque pão fresco na padaria do Senhor todos os dias. Não adianta você vir buscar o pão e guardar por uma semana toda. Não adianta você vir à casa de Deus uma vez por semana e achar que isso vai te dar alimento para a semana toda. Não vai ser legal. Vai chegar na terça-feira, você já não lembra mais o que foi falado, o que foi pregado. Você não sabe mais como levar a sua vida, como viver, quais as decisões a serem tomadas. O meu desafio para você que me ouve, para você que assiste, para você que está aqui nessa manhã, é que você crie o hábito de buscar da presença de Deus esse pão fresco todos os dias. Que você busque estar à beira da porta para quando Jesus chegar ali, quando Deus estiver ali, poder alcançar e tocar na sua mão o mais breve possível. E você possa desfrutar dessa comunhão com Deus, que você possa crescer nesse prazer diário de estar na presença de Deus. É isso que faz um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É aquele que tem prazer de estar diante de Deus, na presença de Deus. É aquilo que nós lemos no Salmo 119, quando o salmista diz que eu antecipo o amanhecer. Ele acorda-se, ele levanta antes do sol nascer para buscar da presença de Deus, para ter tempo na presença de Deus. Talvez uma das maiores desculpas que nós ouvimos nos dias de hoje, ainda mesmo com a pandemia, é: eu não tenho tempo. Essa é a maior mentira que o inimigo semeou, que colocou na cabeça, na mente do ser humano: a falta de tempo. Na verdade, eu não me disciplino, eu não me organizo, eu não separo o tempo. Eu ouso até dizer que eu não considero importante o suficiente estar na presença de Deus. Porque aquilo que eu considero importante, eu faço. Não é assim? Aquilo que eu dou realmente valor, eu tiro o tempo para fazer. Mas aquilo que eu não considero tão importante, eu deixo o tempo passar. Eu adio. Essa semana num grupo, não vou dizer o nome, o irmão que compartilhou com nós, ele sabe. Ele disse assim, nós estamos estudando um livro, e aí ele confessou que não leu o que era para ter lido para aquele dia. E aí ele disse assim, eu sentei para ler e lembrei que tinha uma coisa para fazer. Larguei o livro, fui lá fazer aquilo. Voltei, quando eu fui ler de novo, lembrei que tinha outra coisa para fazer. E aí ele mesmo confessou. Eu estou dando mais valor para outras coisas, eu preciso corrigir isso na minha vida. Porque se eu realmente der valor para o conteúdo, para o livro, porque eu vou ler, porque nós estamos sendo desafiados, eu vou primeiro fazer essa leitura e depois vou buscar fazer as outras coisas. Tipo o pão quente. Lembre-se sempre que a palavra de Deus, o estar na presença de Deus é como um pão quente. Se você deixar para depois, ele já esfriou, ele já não é mais um pão fresco, ele já passou do momento do ponto. É tipo o sol, nascer do sol. Se você facilitar, durante o verão, eu e mais uns irmãos, o Delmar, às vezes o Jean, meu genro, nós, período de férias, levantamos de madrugada, cedinho, para ir pedalar e ver o sol nascer. E algumas vezes a gente pensa assim, eu vou bater uma foto do sol nascendo, mas aqui não está legal, vou andar mais um pouquinho de bicicleta para bater a foto. Perdemos a oportunidade, quando vê ele já está lá a meio metro acima do horizonte. A presença de Deus, nós podemos perder por detalhes, porque nos ocupamos com outras coisas. A comunhão com Deus, podemos perder por detalhes, porque não consideramos tão importante. A palavra nos diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Às vezes as pessoas ficam só no... A fé vem pelo ouvir, né? Mas não é ouvir qualquer coisa, não. É ouvir a mensagem, a palavra de Deus. É estar na presença de Deus. Se você quer ser fortalecido, se você quer crescer na fé, dedique mais tempo na presença de Deus, em leitura, em estudo da palavra de Deus. E eu tenho desafiado, como eu disse, eu tenho aprendido a me projetar para dentro daquele texto que eu estou lendo. Tem sido muito interessante, de repente, me imaginar no meio daquele povo, escutando Jesus falando do Sermão do Monte. Quem sabe imaginar Jesus lá quando começa a distribuir o pão, 5 pães para alimentar uma multidão. E ele diz para os discípulos, pega e alimenta o povo. Percebem a situação? Jesus pega um pão, parte no meio, dá para um dos discípulos e diz, distribui. Eu fico pensando, puxa, se eu estou ali, Jesus me dá um meio pãozinho e diz, distribui. O que eu vou fazer? O que você faria se você estivesse ali? O mínimo. Olharia para o lado e ver o que os outros estão fazendo. Ah, Jesus deu para o Gilson. Vou olhar o que o Gilson vai fazer, depois eu vou fazer também. Ah, o Ari está dividindo o pão dele. O pão dele. Ué, mas o pão dele não diminui nunca, ele reparte, o pão está sempre do mesmo tamanho. Foi isso que Deus fez naquele momento, foi isso que Jesus fez. Aquele pão, ele era repartido e eles tinham meio pão de novo. Repartiu, meio pão de novo. E assim eles foram repartindo, alimentaram 5.000 pessoas. E sobrou 12 cestos. Opa! Que matemática é essa? 5 pães, 5.000 pessoas, 12 cestos cheios sobrando. É a multiplicação que Deus quer fazer na nossa vida quando nós buscamos o pão que Ele oferece. A palavra dEle para a nossa vida, ela vem nos encher, vem matar a nossa fome. Por isso que Jesus diz que quem se alimenta de mim, quem busca a mim, quem vem até mim, jamais vai ter fome. Porque essa palavra, essa vida que Deus gera em nós, ela vai transbordar para outros e vai matar a fome de outros. E nós não vamos precisar mais ficar correndo atrás de pão, porque nós vamos estar transbordando desse pão através das nossas vidas. A palavra nos diz em Amós 8:11, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas elas estão sedentas da presença de Deus. Observa nos teus contatos, nos teus familiares, como as pessoas andam em busca de alguma coisa que realmente satisfaça. Elas correm de um lado para outro, quase igual um cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu essa cena? Ele corre ali atrás do rabo e não alcança nunca. E muitos seres humanos, muitas pessoas estão assim, correm, batalham, trabalham, lutam, trabalham de sol a sol e nunca está bom e nunca estão satisfeitos, comem, se aprontam, fazem um monte de coisa por aí e nunca está legal. Porque a fome, a ansiedade que eles sentem não é de outra coisa a não ser da palavra de Deus. E alguém precisa chegar e dizer, meu querido, você precisa se alimentar da palavra de Deus, da presença de Deus, porque senão essa fome não vai passar. As pessoas já estão sedentas, assim como o profeta disse, de algo que satisfaça as suas vidas. E nós que conhecemos, muitas vezes não temos buscado e não temos para alimentar outros. Muitas vezes nós temos nos contentado em comer o resto do pão de outros. Eu tenho dito isso algumas vezes, né? Ou comer a comida mastigada por outros. É muito bom nós buscarmos da presença de Deus em cultos, em grupos, em reuniões, em encontros. É ótimo, é perfeito. Mas nos falta uma coisa: a comunhão diária. Se eu realmente quero saber dia a dia qual é a orientação de Deus para a minha vida, eu preciso dia a dia buscar desse pão fresco na padaria do Senhor. É estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Dedicar tempo cada dia para Deus transformar a minha vida, para Deus me alimentar, para Deus me sustentar.
Eu preciso me disciplinar, eu preciso me organizar para que eu dedique tempo, para que eu tire tempo do meu dia para buscar dessa presença de Deus. E isso vai transformar, isso vai saciar a minha vida. Isso vai fazer com que eu também aprenda mais e mais, porque eu vou estar em contato direto com Deus. Minha pergunta para você nesta manhã: você tem tido fome de Deus? Você tem tido sede da presença de Deus? Você tem tido desejo de buscar, de ler da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus? Se você não tem tido, meu querido, clame a Deus. Meu desafio até é: pense um pouco diferente. Quando eu falei no começo desse culto de pão fresco, pão quentinho, não dá vontade de comer? Quando você começa a imaginar aquele pão, que você vai passando um doce de leite, doce de abóbora, uma chimia, uma manteiga, eu não sei o que você gosta de comer junto com o seu pão. Não dá uma água na boca? Eu lembro da broa de milho que a minha mãe fazia. Gente, dá água na boca. Infelizmente, ela morreu e ninguém conseguiu da família herdar esse dom e fazer uma broa de milho parecida com dela. Tem uma irmã que tenta, faz muito bom os pães dela, mas igual da mãe, não tem mais. É saudade. Mas Deus tem um pão muito melhor para mim e para você. Um pão que não se acaba. Um pão que não termina. Um pão que você pode buscar todos os dias. Que você deve se alimentar diariamente e frequentemente. Um pão que vai fazer a diferença na sua vida, que vai dar sustento para você, que vai orientar você, que vai conduzir você, que vai dirigir você no seu dia a dia, que vai confortar nas horas difíceis, que vai alimentar você para que você possa alimentar outras pessoas através do seu exemplo de vida, através da sabedoria adquirida, através da orientação que o Espírito Santo vai capacitar você. Meu desafio para você nessa manhã é: vá até a fonte. Conversando com o pastor Rogério a respeito do tema desse culto, ele me deu uma ideia de fazer uma ponte com a mulher samaritana. E na hora eu disse: puxa, boa ideia, pastor. A mulher samaritana, lembram da história? Ela foi até a ponte buscar a água num horário que provavelmente não teria ninguém. E quem ela encontra? Jesus. Ali foi a mudança de vida para ela. Aquele encontro com Jesus fez toda a diferença, fez toda a transformação. O meu desafio é para você: vá até a fonte, que é Jesus. Tenha esse encontro com Ele. Aproveite a oportunidade. Nós temos tido oportunidades, nós temos buscado de Deus, mas a minha questão é: você tem aproveitado isso para a sua vida? Você tem se declarado para Jesus? Você tem contado da sua história para Jesus e tem recebido e aceito isso que Ele tem lhe oferecido? Eu tenho certeza que Jesus tem oferecido pão fresco para você todos os dias. A questão é: você tem pego? Oportunidades? Nós temos. A fome nos nossos dias. Fome de algo que realmente sustente, não de pão. Essa existe também, muitas pessoas famintas por aí. Mas a grande maioria das pessoas está hoje faminta de algo que realmente sustente. De algo que realmente dê direção, dê consolo, dê conforto. As pessoas passam por dificuldades e não sabem a quem recorrer. As pessoas sofrem problemas e não sabem onde está a ajuda, o consolo, o conforto. As pessoas estão entrando em depressão e não estão conseguindo alcançar a cura, porque têm buscado as coisas erradas. Têm buscado a cura, o pão, o alimento errado para as suas vidas. O problema talvez maior dos nossos dias é que nós queremos ser alimentados por outros. Queremos ganhar comidinha na boca. Isso já passou, meu querido. Isso é para beber. Nem o Noah, meu neto com 2 anos, quer mais ganhar comida na boca. Ele faz
A Fábio fica bem feliz lá. Toda vez que ele vai comer, é aquele monte de comida no chão, né? Tem que limpar depois. É assim lá também, Marlene? O Arthur quer comer sozinho já, né? Também já quase 2 anos, né? 2 anos. E eles já querem pegar as coisas e já querem escolher. O Noah quer escolher o que ele vai comer. E a gente põe um pouco de feijão, arroz, e aí ele começa carne. O arroz, ele não diz arroz, é nam, feijão. Ele quer escolher o que ele quer comer. Tomate. É assim. Caqui. Ele gosta de dizer caqui. Ele escolhe o que ele quer comer. Mas nós muitas vezes queremos estar na igreja, sendo alimentado, ganhando comida na boquinha, e muitas vezes essa comida já vem mastigada por outros, porque nós não queremos buscar na palavra de Deus a orientação de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes aquela comida que é oferecida nós ainda rejeitamos, porque não era bem isso que eu estava querendo hoje. O sabor não está gostoso, o paladar não me agrada, o cheiro não é interessante, e nós ficamos reclamando e colocando defeito naquilo que é preparado por outros, e não vamos nós mesmos procurar aquilo que Deus tem para nos oferecer. Meu querido, o meu desafio para você é: vá até a porta de Deus e pegue direto de Deus. Claro, não estou dizendo para você deixar de congregar, né? Ontem não, agora há pouco o irmão Ari ainda compartilhou isso, né? Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, mas só isso não nos sustenta para a semana inteira. Só estar no culto, num encontro, no grupo de casais, no encontro durante a semana, não nos sustenta. Lembrem dos discípulos de Jesus, eles estavam todos os dias com Jesus, buscando da presença de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo com Jesus e passando para outros aquilo que Jesus tinha para eles. Espere diante da porta do céu. Pegue o pão enquanto que ele está fumaceando ainda, saindo aquele vaporzinho. Aquele pão saído direto do forno. Não importa quão cedo você precise se levantar, se acordar. Não importa quanto tempo você tenha que permanecer esperando Deus falar com você, o atendente vir trazer aquele pão quentinho para você. Ele valerá todo o esforço. Lembram a história do começo? O homem ia para lá cedo. E ele fala, né? Comprar o pão para comer de madrugada. Ou seja, ele ia lá à noite, ficava um bom tempo esperando, até que a padaria estivesse com os pães preparados para oferecer aquele delicioso pão. O autor ele fala mais algumas coisas dessa padaria e diz que aquele pão ele é inigualável, não tem um outro lugar com pão como aquele. E eu quero te dizer que não tem um pão como Jesus Cristo. Você pode buscar qualquer coisa para saciar a tua fome, você pode matar a sua fome, que a gente nunca mata, né? A gente sacia ela por alguns instantes e depois está buscando outra coisa e tentando mais outra coisa e tentando mais outra novidade, tentando nos satisfazer com outros alimentos que não são o que Deus tem para nós. De novo eu quero citar Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí eu te desafio a ser como o profeta Jeremias, que assim que encontrou as palavras de Deus, as comeu, para que ele pudesse então ter sustento. Eu te convido, meu querido, a te disciplinar e dedicar um tempo todos os dias para estar na presença de Deus, meditando na palavra de Deus. Experimente fazer isso por 15 dias, 20 dias, e você vai começar a experimentar a diferença na sua vida, na orientação para as suas atitudes, no consolo nas horas de dificuldade, na alegria para viver. Experimente fazer isso durante os 15, 20 dias e você vai ver como Deus vai estar falando com você, como Deus vai estar revelando mais da vontade dEle para a sua vida, como Deus vai estar trabalhando no seu coração, lhe fortalecendo e dando orientação até mesmo para instruir outras pessoas e matar a fome de outras pessoas. Experimente, meu querido, esperar na porta dos céus, assim como o Provérbios diz, para receber direto de Deus aquilo que Deus tem preparado para você. E você vai ver a diferença na sua vida, no seu modo de viver. O pão que Deus tem para nós, o pão que é Jesus Cristo, Ele sacia, Ele alimenta,
Ele traz alegria. Assim como o profeta disse: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Mas eu preciso buscar. Você precisa buscar. Nós precisamos buscar para receber desse Deus esse pão que sacia a fome, esse pão que sustenta, esse pão que orienta, esse pão que alegra, esse pão que alimenta outros. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João 6, 51. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Jesus diz para mim e para você nessa manhã: eu sou o pão fresco, pão quentinho, o pão gostoso, o pão que sacia, o pão que está à minha e à tua disposição. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Essa palavra que vem nos alimentar. Essa palavra que quer saciar a nossa fome. Essa palavra que quer nos fortalecer. Essa palavra que nos desafia a uma nova postura de vida. Essa palavra que nos desafia a buscar da tua presença diariamente, constantemente. Tu sabes, ó Pai, as coisas que nos atrapalham, que nos impedem de dedicar tempo a estar contigo, Pai. Ajuda-nos a removê-las, ó Deus. Ajuda-nos a enxergar a tua presença como sendo mais importante para o nosso dia a dia. Não precisamos de grandes banquetes, ó Pai, mas precisamos desse pão, que é o teu Filho Jesus, esse pão que são as tuas palavras. Vem, Deus, nos alimentar, nos saciar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão,
Eu lembro de tantas vezes que nós cantamos esse hino de mãos dadas, né? Hoje não é possível fazer isso. Mas me veio agora um pensamento. Vamos ter um momento de oração agora. Olha, antes de você fechar os seus olhos, olha para o lado, quem está do seu lado, mesmo que você não saiba quem é. Eu quero te convidar para você estar orando por essas pessoas. Tem alguns bancos que não tem alguém do lado, né? Olha para trás, olha para frente, olha para a pessoa e ora por essa pessoa agora uns minutinhos. Você que está em casa, pense em alguém, se não tem ninguém do seu lado, pense em alguém e ore por essa pessoa. Como se nós estivéssemos de mãos dadas agora, orando uns pelos outros. Depois eu finalizo. Pai amado, Tu conheces cada uma dessas pessoas que tem buscado a Tua presença. Nós oramos por cada um destes, ó Pai. Tu ouvistes agora o pensamento, Tu leste, Senhor, cada um desses pensamentos, cada uma dessas pessoas que aqui são lembradas. Às vezes não sabemos o nome, mas Tu conheces, Senhor, cada um destes com detalhes da sua vida. Então toma conta dessas vidas, ó Pai. Colocamos as necessidades desses queridos nas Tuas mãos. Pedimos que Tu estejas suprindo, saciando a fome, Senhor. Que Tu estejas fortalecendo e aquecendo nesses dias frios. Que Tu estejas acompanhando, instruindo e ensinando, Pai, cada um de nós nessa próxima semana. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar na Tua presença. Porque nós podemos tirar esse tempo para estar contigo, junto com os irmãos, celebrando este culto. Agora nós vamos para as nossas casas, nós queremos continuar na Tua presença. Por isso pedimos que Tu nos conduzas, ó Pai. Faz de nós bênçãos aqueles com quem nós temos contato, que levemos a Tua bênção a cada um desses, que levemos a Tua palavra, para saciar a fome deste mundo faminto, por orientação, por sabedoria. Obrigado por esse grupo de louvor, esses queridos que se dispuseram a levantar cedo nessa manhã e estar aqui, preparando, ensaiando e ministrando este culto, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo a todos. Até nós nos encontrarmos novamente. Que Deus os abençoe.